Fala galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo de sistemas operacionais. E na aula de hoje, um sistema operacional bastante conhecido de vocês, que é o sistema operacional Linux. Sistema operacional Linux é bem interessante porque ele vai fazer parte aí do que a gente chama de projeto GNU, que eu vou explicar com um pouco mais de calma. Mas aqui vale primeiro vocês compreenderem que a primeira versão dele está datada aí da década de 90, né? E o nome dele é uma coisa bem interessante, que esse nome Linux aqui, turma, é a junção de dois nomes. É a junção do seu criador, desenvolvedor Linus Torvald, o nome do cara, né? Então é a mistura de Linus Torvald com o sistema operacional primitivo chamado de sistema operacional Unix. Sistema esse que o Linus e sua equipe ele pegou o seu código-fonte e, por meio do seu código-fonte, ele baseou aí o seu sistema operacional. Pessoal, a coisa mais interessante do Linux é que ele faz parte de um projeto que é chamado de software livre. Ele faz parte, ele é um tipo de software chamado de software livre, que o seu código-fonte, ele é um código-fonte aberto. O que seria isso, Fernando? Eu expliquei isso aí na parte 1 de sistema operacional, que é mais ou menos o quê? Imagine um bolo, e que esse bolo você vai experimentar e você quer ver a receita. Se você experimenta o bolo e vê a receita, quer dizer que aquela receita é acessível, quer dizer que aquela receita é aberta. Receita é o código-fonte, o bolo é o sistema operacional. Então, quando você experimenta o sistema operacional e vê o código-fonte, ele é chamado de software livre. Diferente do Windows, que você vê o programa, se acessa o programa, mas o código-fonte não. Então, ele é um software proprietário. O código-fonte agora é fechado, beleza? E aí, já existia esse projeto GNU, né, ou GNU, que eles vão trazer essa ideia de todo mundo ter acesso ao sistema, aos programas, ao código-fonte. E aí, você tinha um projeto em Unix, tudo que fazia parte disso. E aí, Linus Torvald, ele começou a fazer parte desse projeto. E aí, hoje, o Linux, existem vários software livres, beleza? Não é apenas o Linux. Mas o Linux, ele é o que é mais lembrado quando você lembra desse projeto GNU ou projeto GNU. Ele é gerenciado e mantido pela Free Software Foundation, ou FSF. Quem quiser ler mais um pouco sobre esse projeto GNU, que é uma coisa bem interessante, só é você botar aí na internet, GNU ou Projeto GNU, tem uma página deles lá, que a história é bem interessante, eles falam sobre tudo isso aí, beleza? Esse cara aqui é esse cara aí é o mascote, né? É o Tux. Já vi ser cobrado em prova, viu? Tux. É o nome é o nome do pinguim aí, né? Do seu mascote aí do Linux, beleza? E aí, turma, vamos fazer aqui mais uma questão, mais uma questão. No trabalho, um colega questiona qual das seguintes opções seria uma característica pertinente a um software livre. A resposta dessa pergunta é software livre, como eu falei, o quê? Código-fonte aberto. Gabarito aqui da questão seria a letra E. Pessoal, cuidado, cuidado, que software livre não é sinônimo de software gratuito. Software livre não é sinônimo de software gratuito, como você tem aqui, ó, na letra C, ter distribuição gratuita. Software livre é sinônimo de código-fonte aberto, não é sinônimo de código-fonte gratuito. Desculpa, de software gratuito. Assim como software proprietário não é sinônimo de software pago. A maioria dos software livres são software gratuitos e a maioria dos software proprietários serão softwares pagos. Não quer dizer que a maioria é que todos serão. Beleza? Grave isso. No contexto do sistema operacional Windows e Linux, qual das afirmativas é correta? O Windows é um sistema operacional de código aberto. Falso. O Windows é código fechado. Enquanto o Linux é proprietário. Está errado, está invertido aí. Linux possui distribuições variadas, permitindo maior personalização e flexibilidade. E por que eu consigo fazer isso no Linux, Fernando? Porque se eu tenho acesso à receita do bolo, eu consigo fazer o bolo, eu altero o bolo, eu estudo o bolo, eu faço o que eu quiser com o bolo. A única coisa que eu não posso fazer é me apropriar do bolo. Beleza? Letra B tá certo. O Windows não oferece suporte a interfaces gráficas, sendo baseado apenas em linha de comando. Tanto o Linux quanto o Windows, eles têm as duas tipos de interface, interface gráfica e interface de texto, certo? Ambos os sistemas utilizam exclusivamente o sistema NTFS falso, até porque o Windows também ele usa um sistema que é chamado de FAT,
Então isso aí já está falso, beleza? Pessoal, eu quero aqui comentar com vocês, aproveitando esse ensejo, eu quero falar sobre essa ideia do kernel do Linux. E o que é que seria essa ideia, Fernando, do kernel do Linux? O que é isso? Turma, o kernel, nós já sabemos, nós já estudamos na aula 1, o kernel é o que nós chamamos de núcleo, né? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Só uma observação, o Linux, ele é composto, né, qualquer sistema operacional, ele é composto por todas aquelas partes que a gente já viu, né? Subsistemas, shell, interface, tudo aquilo ali. Só que o Linux, o que é que faz o Linux ser o Linux? É só o núcleo. O Linux, ele é apenas o kernel. Então o núcleo é a operação de todo o Linux. Como assim, Fernando? O Linux é apenas o kernel. Então quer dizer que quando eu chego e encontro um sistema operacional Linux, como esse retângulo que a gente aprendeu, que o retângulo estava assim, ó. Esse foi o retângulo que nós vimos do sistema operacional. Aí aqui eu tinha o kernel, aqui eu tinha um kernel, aqui eu tinha um shell, e aqui eu tinha a interface, e aqui eu tinha os aplicativos, como eu falei. Pessoal, o Linux, ele é só composto pelo kernel. O que faz o Linux ser o Linux é o kernel. Fernando, quer dizer que eu pego o Linux, eu vou instalar o Linux no meu computador, eu não tenho esses outros aplicativos, essas outras partes? Você tem sim. Só que isso aqui não é do Linux. Isso aqui é de um outro desenvolvedor. Alguém desenvolvedor e acoplou isso ao Linux. Fernando, quer dizer que ele não tem interface? Tem, mas não é do Linux. Para vocês entenderem melhor, o kernel, que é o centro, né? Você vai estudar aí, a gente vai falar das distribuições do Linux daqui a pouco. Todas as distribuições do Linux, todas têm nomes diferentes. Você tem a Debian, você tem a Ubuntu, você tem a Fedora. E o que é que faz todas essas distribuições, essas versões do Linux serem versões? O que é que faz elas serem Linux? É que todas têm o que em comum? O kernel. Então você altera o que? Você altera o shell, você altera a interface, você altera os aplicativos e subsistemas, porém todas possuem o mesmo kernel. É isso que faz com que todas as operações, todas as distribuições, elas estejam o kernel exatamente igual. O kernel é inalterável, beleza? E aqui, turma, o que é que seria esse kernel que eu botei? Kernel monolítico. Só para vocês entenderem, o kernel, ele tem aí umas classificações, né? Você tem um kernel híbrido, monolítico e o kernel e o microkernel. O kernel monolítico significa dizer que todas as operações acontecem em um único bloco. Então aqui, ó, seriam vários processos. Deixa eu anotar para vocês, ó. Vários processos. Vários processos em apenas um bloco. Vários processos em apenas um bloco. Isso faz com que ele tenha um melhor desempenho. Deixa eu colocar aqui, ó. Melhor desempenho. Então, turma, todas as versões, todas as distros, né, que a gente chama assim distribuição do Linux, elas todas têm em comum o quê? O kernel. O kernel de todas é exatamente o mesmo. Isso que faz com que todo mundo seja igual. Então, o Linux, ele é composto apenas pelo kernel, o kernel Linux, o Linux, ele é o kernel. Aí, além disso, a licença, que é a forma em que o Linux ele foi registrado, ele é um tipo de licença chamado GPL, ou General Public License. É uma licença de, como nós vimos, licença de software livre. Essa licença, ela traz 4 liberdades, né? Liberdade número 0, liberdade número 1, número 2 e número 3. Beleza? Quatro liberdades. Primeira liberdade é a liberdade de usar o software para qualquer propósito. A outra liberdade é a liberdade de estudar o software, como funciona e adaptá-lo às suas necessidades. A terceira é a liberdade de criar cópias, né? Criar cópias ou distribuições de o software com outras pessoas. E a quarta liberdade é a liberdade de modificar o software e distribuir essas melhorias. Então é isso que acontece com Linux. Qualquer usuário que tenha conhecimento, lógico, né? Ele consegue fazer isso com o sistema operacional Linux, né? Você consegue fazer essas modificações. Contanto
contanto que ele mantenha o kernel intacto. O kernel ele deve estar intacto. O kernel é inalterável. Lembra? Todos os Linux eles possuem o que em comum, Fernando? O kernel é igual para todos. Beleza? O kernel ele é igual para todos. Show? Durante uma aula sobre noções de sistema operacional, um professor decidiu explorar as diferenças entre Windows e Linux em profundidade. Ele menciona o livro Understand the Linux Kernel, de Daniel Bovetti e Marco Cesati. Oferece insights detalhados sobre a arquitetura do Linux. Qual dos seguintes aspectos diferencia fundamentalmente o kernel do Linux do Windows? Lembra? O que é que eu tenho no kernel do Linux? O kernel do Linux é monolítico. E eu já quero deixar claro aqui para vocês que o kernel do Windows ele é híbrido. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais calma, um pouco mais de calma, na aula de Windows. Então, o kernel do Windows para essa aula aqui, ele é híbrido. Ambos os kernels utilizam o modelo de micro negativo. O kernel do Linux é monolítico, enquanto o kernel do Windows é o modelo híbrido, é o nosso gabarito aqui. Beleza? Lembre que o Windows ele é híbrido e o Linux ele é monolítico. Por ser o Linux, o kernel, ou seja, o sistema operacional em si, para que ele funcione, será necessária a sua instalação em conjuntos com outros aplicativos ou utilitários, especialmente em distribuição como Debian e Ubuntu. É como eu falei com vocês. O que é que faz o Linux ser o Linux? O que é que faz o Debian ser um Linux? O que é que faz o Ubuntu ser o Linux? É que todos eles possuem o mesmo kernel. Mas o sistema operacional em si, apenas com o kernel, ele não funciona. É necessário que ele tenha outros aplicativos, é necessário que ele tenha os outros subsistemas, como nós vimos. Então, para que ele funcione, é necessário sua instalação em conjunto com outros aplicativos e utilitários. O gabarito da questão está certo. Distribuições. Vamos falar delas aqui, né? Como já havia dito para vocês sobre a distribuição. Distribuição é nada mais, nada menos do que versão. Então, distribuição pode ser chamada também de distro, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Distros. Distros ou versões. O que é que seria isso? O cara chegou lá no Linux. Essa interface não me agrada. Eu vou alterá-la. Pronto, alterei. Quando eu alterei, faço o quê? Crio uma distribuição. Cheguei lá. Rapaz, esse shell para mim, ele tem algum problema. Eu vou criar um shell melhor. Eu vou melhorá-lo. Ó, cria uma outra distribuição. Nessa brincadeira de você pegar o Linux, né? Sempre mantendo o quê? O Linux, que é o kernel, sempre mantendo o kernel e alterando os aplicativos do subsistema. Você tem aí o quê? Atualmente, aproximadamente 500 a 600 versões, distribuições ativas do Linux. É muita distribuição, galera, muita distribuição. E a ideia disso aí é que faz com que o Linux ele não seja comercialmente tão utilizado quanto o Windows. Por quê? A gente, nós, os seres humanos, nós somos preguiçosos. A gente quer coisa fácil. Às vezes, você mexe nesse cara aqui, ó, que é um Ubuntu, que é o mais comum que tem aqui no Brasil. Você não mexe, por exemplo, no cara no Debian, que já é diferente, que já é um aplicativo voltado para servidor. Aí você, pô, Fernando, mas tudo não é Linux? De fato. Porém, eles vão ter diferenças. E essas diferenças fazem com que cada um tenha a sua peculiaridade. Olha para aqui, cara. São 600 distribuições, pô. Se a gente não está querendo aprender o Windows 10, o Windows 8, né? São poucos Windows, imagine 600 distribuições do Linux, cada uma com sua finalidade aí. Então, isso faz com que o Linux ele não seja tão comercial quanto o Windows, beleza? Ele é criado e mantido por empresas e usuários, né? Tá aqui alguns exemplos para uso doméstico, Ubuntu, Linux Mint. Esse Ubuntu, como eu falei, é um dos mais utilizados aqui no Brasil. Você tem versão de servidor, Debian, Red Hat, Enterprise Linux, seguranças e testes, Kali Linux, Parrot iOS, educação, Ubuntu, computadores antigos, Ubuntu, Pop Linux. Então, todos aqui são exemplos, né, de distribuições de Linux. Nós temos uma versão, que é a versão brasileira, que é a versão Kurumin. Kurumin é a versão brasileira do Linux. Os caras começaram a desenvolver a versão Kurumin aqui do Brasil, e aí eles pararam lá na versão 7, no ano de 2008. E por que, Fernando, que eles pararam? Existem várias histórias. A primeira história que rola é que foi falta de incentivo.
não houve incentivo do governo e tal, eles pararam. A segunda história que eles estavam querendo desenvolver uma versão totalmente em português. Mas lá fora já estava sendo desenvolvida uma outra versão em português. Então, a finalidade deles meio que ficou sem finalidade, né? Não fazia sentido eles continuarem fazendo uma versão em português, sendo que tinha lá fora fazendo a mesma coisa. Então, para eles não fazia sentido, eles pararam. Beleza? Então, existem várias versões. Tem até um rumor também que eles hoje venderam o código-fonte para a União Europeia e tal. Mas aí você tem essa versão brasileira. Eu trouxe aqui uma imagem de algumas versões que vocês podem estar vendo em prova, né? Você tem o Arch Linux, você tem aqui a Debian, você tem a Fedora, você tem aqui Red Hat, ó, o cara com o chapéu vermelho aí, ó. Você tem aqui, ó, Slack, a Ubuntu, que possivelmente é que vocês conhecem. Por sinal, no ano de 2020, eu trabalhei como é, na eleição como mesário. E aí, quando chegou pela manhã, fomos ligar as urnas, né, eletrônicas, e aí me deparei exatamente com esse nome aqui, né, que era Ubuntu. Na hora que estava ligando a urna eletrônica, eu não sabia que o sistema operacional utilizado para a urna eletrônica, pelo menos naquele ano, era o sistema Ubuntu, né? Você tem vários aqui, ó, Slackware, Ubuntu. E aqui, turma, é mais ou menos assim, ó. Eu trouxe uma imagenzinha para vocês entenderem que, por exemplo, ó, Debian, criada aqui mais ou menos no ano de 92, ela foi desenvolvida e aqui o cara achou interessante fazer alguma alteração. Pô, Debian é uma versão voltada para servidor. Pô, eu quero pegar uma versão um pouco mais simples, ela tá muito robusta. Aí os caras vieram e criaram o quê? A Ubuntu. Tá vendo aqui? Então observe, nada se cria, tudo se copia. A partir do momento que eu tenho acesso ao código-fonte, eu faço alterações que para mim for conveniente, e aí eu crio versões diferentes. Observe que todas são assim, ó. Você tem aqui a Slackware, a SLS, deu a versão Slackware, que deu origem à SUSE, a SUSE deu a SLS, você tem aqui a OpenSUSE, que é uma variação da SUSE, Red Hat, Red Hat aqui ela já desceu também aqui, ó, depois da SUSE. Red Hat ela já bebeu aqui da fonte da SUSE. Aí aqui Red Hat já deu a CentOS, Red Hat Enterprise, a Fedora, e aí por aí vai. Então todas as versões do Linux, elas são sempre com essa vertente. Uma dá origem à outra, o cara faz uma alteração, o cara chegou aqui na Red Hat, daqui ele já criou uma Fedora, né? Que ele fez alterações e criou a Fedora. Agora o que é que faz com que todo mundo aqui seja Linux, o seu kernel. Todo mundo tem o mesmo kernel aqui, o kernel ele é inalterado, beleza? A segunda opção que corresponde a distribuições do Linux. Gabarito aqui seria a letra B, Ubuntu e SUSE. KDE, Slackware, Gnome, Groovy e Lilo são formas de interface, beleza? Interfaces gráficas. São nome de interfaces gráficas. São aquelas interfaces que eu falei com os senhores, que os usuários vão lá, realizam as alterações, e aí nessas alterações você cria um novo tipo de interface, uma alteração nova, aí você cria uma nova distribuição. Ubuntu é um sistema operacional com base em Linux, desenvolvido para notebooks e servidores. É o nosso gabarito aí certo. Ubuntu, um dos mais utilizados aqui no Brasil. Aqui, turma, quero falar aqui dos usuários. Assim como no Windows, você vai ter dois tipos de usuário. O primeiro, o usuário comum, e o segundo, o usuário root. Qual a diferença entre eles, Fernando? O usuário comum, turma, ele usa o computador todo. Agora ele tem o quê? Ações limitadas. Qualquer tipo de alteração que você venha a realizar, por exemplo, em sistemas, esse cara ele não está responsável por isso. Ele não pode fazer esse tipo de alteração. Então, o usuário comum ele não pode fazer alterações em sistema, né? Tudo que for relacionado ao sistema ele não pode. Enquanto o usuário root é o cara que ele controla todo o sistema operacional. Ele é o usuário sem restrição. Só que esse usuário root, ele também pode ser chamado de superusuário. Super usuário. Usuário root, usuário raiz, pode ser chamado também de usuário raiz. É o usuário administrador, é o superusuário. Você está usando seu computador, por exemplo, no Windows, e aí você vai instalar, ou você vai abrir um aplicativo, executar alguma ação, e aí aparece uma mensagem assim, ó, executar como administrador, já viram? Se você faz aquilo, é porque você não é um usuário administrador, você é um usuário comum. Só quem tem que fazer aquela ação é uma ação exclusiva do usuário administrador, do usuário raiz. É um usuário
que não há restrições. Se você estiver numa interface de texto, cada interface de texto, como é que você identifica que é um usuário root ou que é um usuário raiz? Ou que é um usuário comum? Se aparecer o cifrãozinho, é um usuário comum. Se aparecer a hashtagzinha, é um usuário root, beleza? Qual o símbolo que aparece no prompt do Linux, sinalizando que o usuário atual é um usuário comum, usuário comum, e não é um usuário administrador. O usuário comum, nós vimos que o gabarito aqui seria a letra E, é o cifrão. Se fosse o usuário raiz, o gabarito seria a letra A. No Linux, usuários comuns podem realizar maior parte das tarefas de administração sem precisar de permissões adicionais como root ou sudo. A gente sabe que o gabarito aqui está errado. Para que o usuário comum ele realize alterações, ele não vai poder realizar essas alterações porque isso é função exclusiva do usuário administrador, a não ser que ele use permissões, como aqui esse comando, que é o comando sudo, para que temporariamente ele realize atividades que não é de sua função, que é do usuário raiz, beleza? Pessoal, no Linux nós temos os dois tipos de interface, como já foi estudado: interface gráfica e interface de texto. Para que você realize as ações na interface de texto, é necessário que você coloque comandos. Então você vai digitar um comando e por meio daquele comando ele vai executar tal ação. Então está aqui a lista de alguns comandos que vocês devem conhecer. São comandos que eu julgo ser mais importantes. São os comandos cobrados em prova. Comando aqui são bem fáceis de você gravar, né? Comando rm, remover, comando cd. Esse cd, galera, ele vem de change directory. E aí vem um bizu que eu gosto que vocês possam estar realizando para vocês gravarem esses comandos. Procurem as suas traduções, porque aqui são as ações que cada comando faz aqui em inglês. Por exemplo, o CP é o copy, então é o copiar. MV é o move, então ele vem o que? Para mover. MKD, esse MK, ele vem de make. Make não é maquiagem, viu? Make é fazer, criar. D é diretório, diretório é pasta. Então, é um bizu, uma dica que eu dou para vocês gravarem esses comandos. Procurem as suas ações, procure o que é que ele faz, a sua tradução em inglês. Por meio da sua tradução, você vai lembrar, por exemplo, o comando find é um comando de busca. Né? Find em inglês é buscar, procurar. Beleza? Qual comando Linux é utilizado para visualizar o conteúdo de um arquivo diretamente no terminal? Visualizar, exibir. Comando letra C é o nosso comando cat. Beleza? Comando cat, tá aqui ele, ó. Exibir conteúdo de um arquivo de texto na saída padrão. Letra A, próxima questão. É correto afirmar que no sistema operacional, para copiar arquivos do diretório atual para uma pasta diferente, utiliza-se o comando copiar, é o nosso comando cp. Gabarito letra A. Aqui é o remover, aqui é o comando de superusuário e aqui é o comando de exibir o caminho do diretório atual. Um administrador de um computador com sistema operacional Linux precisa utilizar um comando para permitir navegar até a pasta. Permitir navegar até a pasta. Vê se vocês concordam comigo. Eu estou em uma pasta e quero para uma outra pasta. Eu irei mudar de pasta. O comando de mudança, ele vem do change. Change em inglês é mudar, é mudança. Gabarito bravo, alfa, quer dizer, que é o change, que é o de C, e D de directory. E a próxima questão. No contexto do sistema operacional Linux, as duas linhas de comando abaixo representam o seguinte. Pessoal, aqui eu tenho um comando de texto. Beleza? Estou numa linha de texto. Esse símbolo aqui a gente já sabe. Quem está usando o computador aqui agora é um usuário comum. O comando cd é o comando de mudar de pasta, certo? Então ele mudou de pasta. E qual foi a pasta que ele acessou? A pasta D. Depois ele executou o comando touch, que é um comando para criar um arquivo de texto, criar um novo arquivo, um arquivo em branco. Ele criou um arquivo dentro da pasta D com o nome prova txt. Um arquivo de texto aí, prova txt. Qual seria o gabarito aí? Letra A. Acesso a um diretório DHCP denominado prova txt negativo. A criação no diretório D do arquivo prova
TXT é o nosso gabarito aqui, ó. Bravo. Letra C, criação de uma cópia de um arquivo. Negativo também. Letra D, exibição de sequência de strings. Também está errado. No Linux, em um mesmo diretório, não podem existir dois subdiretórios com o mesmo nome, padrão. Contudo, em virtude de os nomes dos diretórios serem case sensitive, é possível criar dois subdiretórios. Um use trj e o outro use trj. Qual a diferença dos dois aqui, Fernando? É o mesmo nome, porém um está maiúsculo e o outro aqui está minúsculo. Case sensitive é quando você chega lá e bota uma palavra maiúscula e a mesma palavra minúscula. O sistema ser case sensitive, turma, é olhar para essas duas palavras e falar que isso é diferente. Beleza? O Linux, ele é case sensitive. O Windows, ele não é case sensitive. Então significa que se aqui fosse o Windows, eu não conseguiria fazer isso. Mas como é Linux, e Linux é case sensitive, ele diferencia a letra maiúscula da minúscula, isso é possível nesse sistema operacional, certo? Então o gabarito da questão é certão. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido a aula e espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado, valeu, tamo junto e até a próxima oportunidade.